Boa noite para você que está nos acompanhando através do Facebook, através do Instagram. É com muita alegria que nós estamos começando hoje aqui um estudo muito importante que vai abençoar a sua vida. O estudo é uma série sobre batalha espiritual, onde nós estaremos mostrando para você estratégias que o inimigo usa e que nós temos recursos para vencer essas batalhas. A luta entre o bem e o mal é uma realidade teológica, é uma realidade também filosófica, é uma realidade humana. Todo mundo sabe, no senso coletivo, mesmo pessoas que nunca estudaram a Bíblia, elas sabem muito bem que existe um inimigo e sabem se até o nome é diabo. Então, não há como ignorar a questão dessa guerra muito grande e, acima de tudo, não se trata de uma guerra de forças armadas, mas principalmente de uma guerra ideológica, que é uma guerra entre mentira e verdade, entre trevas e luz. E nós vamos estar falando para você de realidades que estão por trás de muitos dos fatos que a gente está vendo, principalmente em nossa geração, né? O aumento da violência, o descaso de pessoas, enfim, eu não tenho nem como eu aqui falar detalhadamente, porque todo mundo já conhece essa dura realidade que nós enfrentamos. Mas tudo isso tem uma causa, tem uma explicação e uma razão de ser, tá bom? Então, a primeira leitura que eu quero fazer para começar a nossa primeira mensagem desta série, Batalha Espiritual, se encontra em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 8. E eu vou ler com vocês e diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E eu gosto desta declaração do apóstolo Pedro, entre outras coisas, porque essa palavra que Pedro nos traz, além de ser palavra de Deus, está afirmada para sempre no céu, é também imbuído de autoridade pessoal, porque o apóstolo Pedro, ele sofreu nas mãos do inimigo, ele sofreu ataques do inimigo, por medo, ele negou Jesus 3 vezes. Na hora, houve ali no coração dele o medo, manifestou seu medo muito grande. E o medo é uma das armas que o inimigo usa, e a gente vai falar dessa arma do inimigo no decorrer de nossa série. E o apóstolo Pedro também, ele errou em alguns pontos por dar lugar ao diabo. E mais do que ninguém, ele tem autoridade para falar que existe um adversário. Então, nós temos aí, para você entender a realidade, nós temos a palavra de Deus, mas temos também o testemunho do apóstolo Pedro, que nos fala, que nos mostra esta realidade, tá? Então, em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7, que eu quero ler também, e aí a gente vai fazer aqui uma rápida introdução deste assunto, porque nós estaremos ministrando uma série, tá bom? E a intenção é que você entenda as complicações da batalha, a realidade da batalha. Em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 em diante, podemos ler o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Eu quero dar aqui uma ênfase nesta palavra, o sedutor de todo mundo, né? Continuando, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Entre notícias de batalhas e guerra, temos boas notícias. O inimigo tem pouco tempo, e por isso mesmo devemos estar muito atentos. Inclusive o apóstolo Pedro, ele nos exorta dizendo que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque esse nosso adversário, ele anda em derredor procurando alguém, ou seja, qualquer pessoa, para tragar. E o cenário desta guerra, onde é? Aqui na terra, queridos. A terra é um cenário de guerra. Por trás dos conflitos entre nações, por trás dos conflitos existenciais, por trás dos conflitos nas famílias, por trás de crises pessoais, por trás de todo esse dilema humano, na maioria dos fatos está o inimigo que a Bíblia o denomina de diabo. E em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo, que se chama Verdade, lembra que eu falei para você que a guerra tem mais a ver com questões ideológicas, verdade e mentira, mentira contra verdade, trevas contra luz? Pois é, o próprio Jesus, que o nome dele é Verdade e ele é a luz do mundo, ele diz em João capítulo 10, versículo 10, o diabo, vosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então esse conflito, ele existe, é um conflito antigo e aconteceu, ele começa num tempo do passado, antes que Deus criasse o homem, Adão e Eva, que são os pais da raça humana. Mesmo antes de Adão e Eva, esse conflito, ele começa no céu. E de lá para cá, são milhares de anos em que esse conflito se dá. E à medida que se aproxima o retorno de Jesus, esse conflito se torna mais intenso, mais casamentos são ameaçados, mais a vida humana é tirada sumariamente, mais pessoas são escravizadas, seja na forma ideológica, sentimental, financeira ou espiritual, enfim. E nesta nossa série, eu estou trazendo aqui para vocês apenas uma introdução do nosso assunto e espero que você acompanhe essa série de estudo para que você se fortaleça na sua fé e para que você entenda com mais propriedade sobre a guerra, sobre a batalha espiritual. Então, existe a guerra, ela é uma realidade, mas nós temos um Senhor que é soberano, ele é o top dos top, o Senhor dos senhores, o chefão, o que manda, o todo-poderoso. Ele é o nosso Deus e ele está do teu lado. Ele está do teu lado e você não vai perder essa batalha, exatamente porque Deus já providenciou em Cristo toda a vitória.
E aqui a gente pode ler no livro do Apocalipse, onde João declara que essa guerra já foi vencida, o verbo está no passado. A Bíblia diz lá, eles, pois, o venceram pelo testemunho que deram e pelo sangue do Cordeiro. Ponto. Então, você tem aí duas armas extremamente eficazes e poderosas. É o testemunho da sua fé em Cristo e a apropriação pela fé do sangue de Jesus, que remove a acusação do diabo, remove todo o mal que é lançado contra você. Amém? Então, nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração. Nossas mensagens, elas não serão muito longas a princípio, mas será uma série em que você pode estudar conosco. Estude os textos que eu citei para você aqui em nossa introdução e ore a Deus pedindo a revelação, porque eu tenho certeza que você vai compreender o que está por trás, talvez da ira, talvez de situação conflitante que você esteja vivendo, e talvez você possa pensar que é o fulano, que é o Beltrano, que é o culpado, quando na verdade você precisa entender que o diabo, ele tem uma faceta em seu caráter, ele é o sedutor. A palavra sedução, todo mundo conhece, ela tem uma conotação muito assim romântica, mas é uma forma que a Bíblia nos fala dessa capacidade do diabo, que é o nosso adversário, de jogar a verde, como se diz no popular, e ele fica por trás, porque ele não quer que você saiba quem é o causador da situação. Mas o Espírito Santo vai te mostrar, já está te mostrando, e eu tenho certeza que você vai crescer e você vai ser extremamente abençoado, e mais, você vai se preparar. O Espírito Santo vai te preparar, porque você é um guerreiro de Deus. Deus está chamando para a guerra. Essa guerra, ela acontece independente da sua teologia, independente da sua crendice, se você crê ou se você não crê, ela é uma realidade. E o melhor que nós fazemos é nos preparar por meio da fé e da santa palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Eu quero orar para que Deus te proteja, para que Deus te dê forças, para que Deus te dê vitória, para que Deus te capacite a vencer esse inimigo, que ele é como um leão que ruge, mas não é um leão. E o leão, quando ruge, ele quer intimidar a presa, ele quer mostrar quem manda, ele quer mostrar força. E uma das táticas é exatamente intimidar, impor o medo. E o diabo tem também essa característica, ele impõe medo através dos pensamentos negativos, através de ameaças, do espírito de controle, etc, etc. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos esse momento, por esta introdução a esta série sobre batalha espiritual, que o Senhor colocou em nosso coração. E aqui nós, com muita dedicação, com humildade diante do nosso Deus, pedimos que cada pessoa seja visitada e que ela seja preparada pelo Espírito Santo, e que o Senhor esteja destravando a vida deste guerreiro, desta guerreira, e dando a ele as chaves da conquista em cada luta, em cada batalha, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Siga a gente em nosso Instagram, veja a nossa página no Facebook e nos ajude a levar esta palavra, tá bom? Compartilhe esta mensagem com alguém, lembrando que é só uma introdução, mas na próxima mensagem a gente vai começar a entrar mais profundo na questão da batalha espiritual, que não é uma teoria do pastor Giovanni, nem é uma teoria dos pentecostais, nem da comunidade Rosa de Saron. Batalha espiritual é uma revelação bíblica que nós precisamos entender para poder conhecer o adversário e mandar bala e vencê-lo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.